bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se. Eu não sei vocês, mas assim, ultimamente eu tenho ouvido falar muito sobre neurociência. E aí surgem várias curiosidades, na verdade, assim, sobre o que é a neurociência, se tem a ver com autoajuda, não tem a ver. Por isso, hoje, eu trouxe aqui no Dane-se uma neurocientista para tirar as nossas dúvidas, para falar sobre o que é a neurociência. E eu espero que vocês gostem desse bate-papo. Já aproveito para pedir o seu like, o seu comentário aqui no canal. Se inscreva também se você ainda não se inscreveu no Dane-se. E você já vai ver que tem um monte de episódio legal, um monte de conversa bacana, sempre com mulheres aqui no Boteco, que é onde eu recebo toda semana. Mulheres incríveis para falar sobre assuntos que envolvem o nosso universo, o universo feminino, que é infinito, né, Carla Tiepo? Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o meu convite. Gente, um prazer estar aqui. Super agradeço a oportunidade de trazer essa minha ciência para um espaço tão descontraído, né? Como é um boteco, a gente poder levar essa conversa de forma que as pessoas possam se aproximar dessa ciência. E sim, nosso universo é rico demais. É rico demais, né? O feminino, então, é um mundo sem fim, né? Com certeza. O cérebro de mulher e de homem é diferente? É diferente, mas não originalmente diferente. Porque como o cérebro se molda a partir das experiências com o ambiente, e como nós, mulheres, vivemos experiências distintas dos homens desde criança, né? A gente é colocado num universo distinto do universo masculino, isso está mudando um pouco, mas, por exemplo, eu nasci nos anos 70, então menina fazia uma coisa e menino fazia outra. Uhum. Enquanto isso ficar cristalizado nesse modelo cultural, o desenvolvimento do cérebro feminino será diferente do masculino. Óbvio que existem diferenças hormonais, sim, mas elas são muito mais importantes durante a vida intrauterina, para fazer uma primeira marcação de estruturas bem primitivas do cérebro, que tem muito a ver com o sistema endócrino, hormônios, ovários, testículos, e depois da puberdade. Mas no principal período de desenvolvimento humano que se dá entre o nascimento e 10, 11, 12 anos de idade, que é onde a gente consegue marcar as estruturas que vão dar o tom, vamos dizer assim, do funcionamento daquele cérebro, ele é meio agender, ele não tem gênero, porque não tem tantos hormônios circulando ainda. Então esse desenvolvimento tem muito mais a ver com o ambiente, com o que é provocado do ponto de vista das relações humanas. E a menina é sempre aquela história, vem cá ajudar a mamãe, vem aqui fazer não sei o que lá, e o menino vai, pode curtir, pode ver o mundo. Enquanto isso for assim, a gente terá diferenças entre cérebros de meninas e de meninos, sim. E aí a gente tem aquela outra coisa também de que mulheres podem fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e o homem é mono, né? Tá aqui, ó, presta atenção só numa coisa. Isso também tem alguma explicação nessa vivência? É a mesma história. É a mesma coisa, né? É a mesma história, porque nós somos cobradas a dar conta de determinadas coisas para poder fazer aquilo que a gente quer. Essa é mais ou menos a ideia, tipo, você me ajuda com isso, você me ajuda com seu irmão, depois você faz isso, depois você faz aquilo. E tem uma hora que eu vou poder escutar a música que eu quero, fazer o que eu quero? Sim, depois que você me ajudar, porque eu sou uma pobre coitada, sua mãe aqui fazendo as coisas, eu preciso da sua ajuda. E o menino pode ir. E aí vem a ideia, já que a gente cria, de que menina tem que brincar de boneca e cuidar da família e cuidar dos filhos, e o homem tem o carrinho que ele vai pra frente e pra trás, então assim, Fica difícil o cérebro reagir de um jeito diferente. A gente é programado pra isso, Os né? estímulos estão claros, né? O que é que está se esperando de cada um desses gêneros. Tá vendo? Estímulo, gente. Estímulo do cérebro é algo que é primordial. E daqui a pouco eu vou te perguntar sobre esse estímulo na primeira infância, mas antes eu quero te perguntar o que é, afinal de contas, a neurociência, que a gente tem ouvido falar tanto nela ultimamente em redes sociais, em palestras. E então, assim, o que é a neurociência? Bom, eu acho bem interessante a gente ter essa oportunidade de trazer esse tema, porque o fato é que você nunca ouviu falar em cardiociência, já ouviu? Não. Pneumociência? Nefrociência? Não, né? Não. Por que só o sistema nervoso teria uma ciência específica? Basicamente pelo seguinte, até os anos 70, a gente estudava o cérebro assim como a gente estudava o rim ou o fígado. Tinha uma parte anatômica, aí os neuroanatomistas faziam, depois tinha uma parte do funcionamento, aí os neurofisiologistas faziam, depois tinha o pessoal da farmacologia, eu mesma, minha formação original é neuropsicofarmacologia, que é meu título de doutor, que eu consegui em 95. Então a gente estudava isso segmentado. O que se começou a perceber, que é uma coisa muito importante, é que o sistema nervoso, ele, por responder ao estímulo do ambiente, por responder aos seus estímulos internos, por estar bastante impregnado dessas abstrações, das percepções humanas, da linguagem, da consciência, ele não pode ser tratado apenas pela ciência biológica. Então, para a gente realmente compreender o funcionamento do sistema nervoso, a gente precisa dessa base biológica.
Precisa da anatomia, da fisiologia, da farmacologia, da patologia, e tudo isso a gente estuda. Mas a gente também precisa ser capaz de incorporar os estudos da filosofia, da sociologia, da antropologia, da própria psicologia, ao invés de achar que isso tudo deve ser eliminado da pergunta como é que essa história funciona. Ainda tem um terceiro elemento, que é a própria dinâmica da tecnologia da informação. Porque hoje o que a gente conhece por inteligência artificial é filho da neurociência. Então, o que aconteceu nos anos 70? A gente começou a dizer assim, para entender essa história desse cérebro, que é um negócio assim, a gente se equipara, em termos de complexidade, à astrofísica. É astrofísica e neurociência. Nós estamos falando de um sistema muito complexo. E para quem não entende essa palavra complexo na sua concepção, o complexo não é complicado nem difícil. O complexo é uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte: as variáveis interagem entre elas de forma a você não poder prever o que vai acontecer. Esse é um sistema complexo. Por exemplo, todo mundo está tendo susto agora com o clima, né? Como é que a gente ia prever? Então, teve uma previsão lá no Rio Grande do Sul que a gente ia ter 250 milímetros em 3 dias, né? Aí caiu 250 no primeiro, 250 no segundo, 250 no terceiro. Poucas pessoas não estimaram isso. Não estimaram porque o clima é um sistema complexo. O cérebro é um sistema complexo. Então, eu não consigo afirmar que como é que vai acontecer a sua reação a isso que nós estamos falando. Eu posso fazer hipóteses com base, posso te conhecer muito profundamente e dizer assim, a Anne vai achar tal coisa. Mas você pode achar uma coisa completamente diferente. Você pode se comportar de uma forma diferente. Sim. Se os seus hormônios estiverem um pouco diferentes, dependendo do que aconteceu com você hoje de manhã, você vai reagir diferente ao que eu te falar. E essa é a complexidade do sistema nervoso. Por isso a gente foi encaixando possíveis conhecimentos que construiriam esse cenário. E aí a neurociência é justamente a ciência que se origina dessa busca por compreender o cérebro de forma complexa e integral. Então a gente vai dizer que a neurociência é uma espécie de transdisciplina. O Edgar Morin, tratando da questão da complexidade, ele propõe para a gente sair das disciplinas. Então não é multidisciplinar, não é interdisciplinar, é transdisciplinar. Ultrapassa o ambiente da disciplina e se lança num universo onde você vai ter que dialogar com formas de conhecimento muito distintos. Essa é a neurociência. Quanto tempo já se estuda cérebro, Carla? Dessa forma integrada, eu diria que é uma tentativa dos anos 60, que se consolidou nos anos 70, e aí, por causa da tecnologia, a gente conseguiu avançar a passos bem largos a partir dos anos 90. E aí você vai pensar na profissão de neurocientista. Como que é a atuação desse neurocientista? Eu já pego um gancho também, porque acho que hoje está tendo um boom de neurocientistas, né? E aí se confunde um pouco com a coisa da autoajuda, né? Então isso é um problemaço. Isso é muito confuso, é um problemaço, né? Por quê? Primeira coisa, né? Eu acho que parece óbvio, mas as pessoas às vezes precisam ouvir o óbvio. Para você ser um neurocientista, você tem que ser um cientista. Né? Você tem que trabalhar com ciência, Sim. Você tem que estar investigando a fronteira do conhecimento, você tem que estar desafiando o conhecimento. E para você ser um cientista, você precisa de um título de doutor, porque só um doutor está habilitado a desenhar, tocar e publicar pesquisas, por uma razão óbvia. A mesma coisa que você disser que um médico vai fazer uma consulta sem ter as habilitações necessárias para fazer aquela consulta. Eu não posso fazer ciência se eu não for formada para fazer ciência. Então, o neurocientista, obrigatoriamente, é um indivíduo que é um cientista, e a gente espera que ele tenha, no mínimo, um doutorado em neurociência. Acontece que esse conhecimento da neurociência, obviamente, transcende o ambiente do laboratório. Então, hoje a gente já tem no Brasil 2 faculdades que são bacharéis em neurociência. Então, esse cara não é um neurocientista, ele é um bacharel em neurociência. Assim como se você fizer uma especialização, e aí hoje tem especializações aos borbotões em neurociência, algumas boas e outras bem ruins mesmo, elas vão dar o título de especialista em neurociência. Quer dizer, alguém que consegue usar os conceitos da neurociência de forma a poder aplicar, por exemplo, na educação, a poder aplicar no desenvolvimento de um treinamento para corporações, ou para fazer um protocolo de vendas, um comercial, para fazer uma análise de um produto. Você pode fazer tudo isso. Mas aí você é um especialista, você não é um neurocientista. Só que aí, para vender essas especializações, esses cursos dizem que se você os fizer, você será um neurocientista. E aí que está o problema, o equívoco, vamos dizer assim. Então tem muita gente que fala que é neurocientista, mas que na verdade não é nem cientista, né? Um especialista, com todo o respeito, mas é só para colocar os pingos nos is para entenderem por que eu digo que eu sou uma neurocientista. Isso tem que ter um significado. Eu estou há 30 anos debruçada sobre o estudo do cérebro, não é alguma coisa que eu comecei a olhar
anteontem, né? E aí se confunde muito também com a coisa da autoajuda, né? Total, porque não basta mais a gente olhar para o autoconhecimento a partir dessa superficialidade que se foi colocando no processo de autoajuda. Então é sempre essa coisa, tipo, pensa positivo, faz as coisas, seja otimista, seja grato, isso tudo. Às vezes você não quer isso, às vezes você não quer nada disso. Não quer nada disso. Então isso pode parecer bobo, às vezes, até mesmo uma pessoa que tem um pouco mais de complexidade. Uma pessoa que já viveu mais e que tem uma história que percebe que não é isso que vai resolver a vida. Sim. Né? Começa a desconfiar e desafiar esse pensamento. E aí você quer aumentar a complexidade disso. Então, muita gente que trabalha com autoajuda, ou muita gente que trabalha com processos de coaching. Tem um bichinho aqui. Pronto, tirei. Muita gente que trabalha com esse tipo. O boteco tem dessas, né? Sim. Sempre pinta um lance. Tudo bem, já saiu. Tem uma perspectiva de que essa pessoa vai precisar ter mais respaldo para poder fazer o trabalho que ela está fazendo. E as pessoas acham a neurociência incrível para isso. E ela é mesmo. O único problema é que, eu costumo dizer o seguinte: Deus dá o frio conforme o cobertor, não tem essa expressão? Sim. Ainda que eu não seja uma pessoa extremamente religiosa, ela faz sentido, né? A gente vai ter problemas para os quais a gente precisa ter recursos. Se a gente tiver problemas sem recursos, nós estamos frios. E o meu medo é as pessoas estarem pegando esse cobertor que é a neurociência para esse tempo que a gente está vivendo, que é um baita de um recurso. O mundo foi mudando e a gente foi ampliando o nosso conhecimento sobre o ser humano. Essas duas coisas caminharam juntas com a tecnologia. Então, o melhor recurso que a gente tem para esse modelo funcional de vida que a gente está tendo agora. Meu medo é que essa explosão de gente falando de neurociência, falando errado muitas vezes, falando de forma superficial, esteja rasgando o cobertor. Né? Porque esse é o risco que se fez também, por exemplo, com o próprio processo de coaching. Né? Sim, e o problema é que tem muita gente doente, né, Carla? Tem muita gente doente. Doente de cabeça. Nós estamos falando de 40% da população com alguma queixa de saúde mental. E por que isso acontece? A gente tem, é uma questão multifatorial, né? Se a gente quiser botar o dedo assim, dizer isso, aquilo ali, a gente vai estar sendo leviano. Mas a gente tem várias coisas acontecendo simultaneamente. E acho que uma delas que é muito importante é que a gente acelerou nossa capacidade produtiva. Hoje, porque a gente tem mecanismos, a gente acredita que pode fazer muito mais do que a gente podia fazer há 15 anos atrás. E essa perspectiva de que dá para fazer, porque tem um espaço-tempo para essas coisas acontecerem, eu estou ali no meu celular, eu consigo responder 20 mensagens, falar com 20 pessoas simultaneamente, isso dá uma falsa sensação de poder. Mas, no fundo, o nível atencional e o nível de ansiedade que tudo isso produz na gente, a gente praticamente não tem remédio contra, porque aí o nosso sono vai ser afetado, o sono seria um remédio. O nosso lazer vai ser afetado, seria um remédio. Os nossos afetos vão ser afetados, seria um outro remédio. Então, tudo aquilo que a gente teria como recurso, a gente está condenando justamente pelo aumento da velocidade das relações e tudo mais. Então, me parece que a gente está entrando num caldeirão. O fato é esse, eu acho que é meio por aí. Entrando num caldeirão. E aí... Já que a gente está num boteco, quão importante seria para essa saúde mental ou para o nosso cérebro estar mais no boteco? Eu acho que é fundamental. E não por causa do que se come ou que se bebe no boteco. Né? Isso, obviamente, é importante, mas é o jeito que a gente está ali, né? Então, estamos aqui e podemos nos divertir um pouco com esses sabores, com essas experiências. Mas o maior barato é essa perspectiva de que eu posso me deixar ficar. E eu não preciso ter uma conversa inteligente. E eu posso rir da vida e das coisas. E eu posso falar de bobagens, eu posso falar de sacações que eu tive que são bem loucas e que para você eu posso porque a gente tem intimidade para isso. Por isso que a gente está no boteco juntas. As pessoas estão se levando muito a sério, você acha? Não é só isso, elas estão querendo ser levadas muito a sério. Elas querem que a validação do outro de dizer que, nossa, você é uma pessoa que tem conteúdo, né? Porque hoje a coisa se faz de conteúdo. Você está aqui produzindo conteúdo, nós estamos aqui produzindo conteúdo. Eu produzo conteúdo também, né? E muita gente acredita que esse é o único caminho para você se mostrar hoje, né? Produtivo. É fazer e mostrar que está fazendo, não basta só fazer. Sim. Então eu acho que essas cobranças todas, em excesso de produtividade, competitividade aumentando muito, uma sensação de que eu preciso ter recurso financeiro para poder curtir o que a sociedade tecnológica tem para me oferecer. Sim. Porque tudo me custa muito. Hoje, se você pensar a quantidade de continha que você paga de streaming,
acesso ao celular, acesso a isso, junta tudo isso. É uma graninha. Sim. E é um monte de coisa que você vai dizer que é basic. Né? Tipo, não, isso que é o básico para eu achar que eu estou inserida no mundo. Imagina essa necessidade num jovem, com o mercado de trabalho pressionado, o mercado de trabalho mastigado. Ele vai querer o quê? Ser um podcaster, ele vai querer, de alguma forma, romper esse teto de vidro que está na cabeça dele. Se fala muito dessa nova geração. Essa geração nunca teve tanta informação disponível, mas nunca usou tão pouco. Que, na verdade, a gente deveria mudar, talvez, um pouco. Porque se ele usar toda a informação que está disponível, ele vai enlouquecer como a gente já enlouqueceu. E está todo mundo doente, talvez por isso. Porque a gente tenta usar toda a informação que está disponível do nosso jeito. E é impossível consumir tudo que está em volta da gente. Tem esse FOMO, né? Esse fear of missing out, que é tipo... O medo de perder alguma coisa, né? Eu não posso estar fora. Passou o bonde, eu perdi o bonde, né? Tem várias expressões que vão falar sobre essa necessidade da gente ter que aproveitar todas as oportunidades. Primeiro que a gente tem que saber qual desses cavalos selados que estão passando não vai me derrubar. Que passa, hoje em dia, mais cavalos selados. Antes passava um ou do outro na vida toda. Hoje passa vários, porque você está o tempo inteiro conectado com oportunidades. Muitas dessas oportunidades são falsas, né? É mais uma pessoa querendo que você trabalhe para ela, para que ela possa ganhar alguma coisa sobre o que você está fazendo. Então, você tem que saber ter esse julgamento. Quanto mais oportunidade, maior a crítica em relação a elas que você precisa ter para poder escolher. Eu acho que a gente também tem um outro elemento, que é a falta de profundidade. Desde a escola, e eu acho que isso deve ter começado nos anos 2005, que é onde eu consigo posicionar, a escola passou a sublinhar o que caía na prova. Passou a treinar para fazer um vestibular. E essa falta de profundidade faz com que a gente não consiga entender por que determinados temas requerem uma espiral de investigação. E a gente fica no sobrenadante de todas as coisas. Então, não existe mais uma pessoa que se especializa em algo pela paixão sobre aquilo. E que vai, que se nutre, que investiga. Eu estou fazendo fazer aqui um paralelo, né? Eu estou enlouquecida com a ideia de que eu descobri minha origem dentro da Itália, né? Eu estou apaixonada pelo Vêneto, estou apaixonada pela história da República Veneziana, a Sereníssima República. E as pessoas, e assim, eu estou falando para as pessoas, não, você não imagina, tinha uma deusa mulher, papai. Cada coisa que eu descubro... É muito legal, né? Quando você descobre essas coisas. E eu sou excitada com conhecimento, sempre fui, desde pequenininha. Aí as pessoas vão ver, muito legal. Gente, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Existia uma república na Idade Média que durou 1100 anos. Você entende a profundidade disso? Sim. Não entende. Desculpa, eu vou falar para outra pessoa. Mas acho que, assim, eu entendo um pouco você, porque também quando eu fui buscar, eu falei, nossa, mas a minha tataravó entrou pelo Rio de Janeiro, depois ela foi pro Sul. E aí, de repente, eu voltei, eu casei no Rio, eu tive filho no Rio, e aí eu consegui meu passaporte de Luxemburgo, eu quase fiz o caminho contrário dela, sabe, assim? Sei. E aquilo me deu tanta... Eu falei, gente, que loucura! Pra mim fez todo sentido aquilo, e mudou a minha percepção de vida, poder saber de onde eu vim, de onde vieram os meus antepassados e tudo mais. E a gente se empolga. E essa empolgação, eu acho que essa empolgação é que está assumindo. E eu acho que o outro também entender essa empolgação. Não, mas eu acho que cada um tem a sua, tudo bem. Mas eu não vejo as pessoas com esses brilhos. Eu não vejo as pessoas chegarem e falarem assim, nossa, você não tem noção do que eu estou estudando. É raro ouvir essa frase. Você não tem noção do que eu me aprofundei agora. Não é tipo, você viu o BBB, não sei o que lá? Você viu não sei o que lá aqui? Eu não tenho nem paciência pra essa conversa, não, infelizmente. Também não. E aí eu vou ficando a chata da parada, obviamente. A chata do rolê. Que aí eu quero falar do Vêneto. Tipo, não, né, cara? Não. Tipo, meu cérebro vai lá pro Vêneto. Não, eu quero falar do Big Brother. Aí, quanto a gente avançou, assim? A gente tá usando mais do nosso cérebro depois que vieram todas as redes sociais e toda a tecnologia? Ou você acha que a gente tá usando bem menos a capacidade do nosso cérebro? A gente usa 100% do que a gente tem. Esse é o jogo. Como assim? Peraí, a gente usa 100% que a gente tem a capacidade de usar. Não, do que a gente tem. Do que a gente tem. E o que é que a gente tem? Os circuitos neurais que a gente foi capaz de construir ao longo da vida. Você não usa menos da sua potência.
Você usa exatamente aquilo que você conseguiu construir de cérebro. E aí vem a casca de banana. Se você conseguiu construir pouco cérebro, é deixa pouco eu te explicar. Cérebro que você tem. Pouco cérebro que você tem. Exatamente. Você conseguiu fazer muitas conexões neurais, você tem muito cérebro aí dentro. Exatamente. Basicamente e essas conexões, elas têm a ver com muita coisa. Tem a ver, obviamente, com conhecimento, com repertório, mas tem também a ver com automatismos cerebrais para até acelerar modelos de pensamento, aplicar. Por exemplo, a pessoa fala, por que você tem pensamento sistêmico? Como é que você me faz ter pensamento sistêmico? Que agora vem essa coisa de pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é um modo automático de você olhar para as coisas. Eu posso chegar aqui e falar, nossa, tem isso aqui e tal. Eu posso falar, tem isso, tem aquilo, aquilo interfere com aquilo. Isso já é um drive meu de olhar para o mundo dessa forma. Então a gente tem desde repertórios até modelos de pensamento. E tudo isso você foi construindo ao longo da vida e é isso que você tem para usar. O que pode acontecer, obviamente, é depois que você fizer a curva ali, né, no Cabo da Boa Esperança, você começar a perder alguma coisa de cérebro também. Mas você vai usar o que você conseguiu construir. E não significa que você envelheceu, você não constrói mais. Tipo, se eu agora eu resolvi, né? Que língua você acha que eu tô aprendendo a falar agora? Agora? Vêneto, é óbvio. Óbvio. É óbvio. Teria outra coisa a fazer. Eu ia falar italiano, sei lá. Ia falar... Não, porque isso é uma ofensa pra gente. A gente é do Vêneto. Brincando. Mas, muito bom. Tô enlouquecida com essa história de aprender Vêneto e tal. Aí as pessoas falam, aprender uma língua agora, tá tranquilo, você consegue. Se você estiver bem interessado, você monta novos circuitos. O problema do adulto é que geralmente ele não tem mais paciência para aprender. Então, a gente fala, né, depois de adulto é muito mais difícil você aprender uma segunda, uma terceira língua. Mas, na verdade, o que a gente não tem é paciência, talvez. Paciência, não tem tempo, não tem atenção, não tem estímulo, né? Tá enlouquecido com ansiedade, tá enlouquecido com as relações humanas, tá enlouquecido com grana, o que quer que seja. Alguma coisa tá te tomando, você não consegue realmente se debruçar. Porque você aprender uma língua, você vai gastar 3, 4 horas por dia. Você realmente aprender uma língua? Que às vezes acontece com o estudante jovem, né? Que também tem todo o tempo disponível, pai e mãe cobrando em cima para ele aprender. Exato. Todo dia de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fechar o olho e pensar que o meu dia vai ser bom, que coisas boas vão acontecer, que eu vou receber notícias boas. Esse comando, eu não faço um pedido, eu mando o meu cérebro. Eu falo assim, olha, hoje vai acontecer isso. Hoje vai ser um dia lindo. Hoje você vai receber notícias boas. Eu tenho como dar realmente esse comando para o meu cérebro ou isso não tem nada a ver com neurociência e tem a ver com autoajuda? Olha só, eu vou falar uma frase para você que você vai possivelmente ficar um tempinho pensando nela depois dessa nossa conversa, tá? Mas não existe esse negócio que existe um cérebro. Você é o seu cérebro. Então quem está pensando que vai agir dessa ou daquela forma é o seu próprio cérebro. Você não tem como gerar um pensamento se você não tiver uma ativação neural para ele. E o que a gente conseguiu demonstrar é que quando você constrói ativações neurais que são emocionalmente de valência positiva, você gera conexões no cérebro que aumentam a chance de você fazer uma leitura positiva sobre as coisas. As coisas não vão ser diferentes. A leitura que você fará sobre elas é que será. Então pode acontecer uma coisa dramática e você dizer assim, poxa, aqui é que eu aprendi um negócio importante. Então é o teu filtro em relação às coisas que muda. Porque você está conectado com toda aquela dinâmica emocional que está buscando vamos dizer assim, sintonizar com as perspectivas de valência positiva das suas emoções. Uma pessoa que já começa o dia dizendo, ó céus, ó dia, ó mês, ó ano, tudo que ela for viver, ela vai filtrar a partir dessa lente. Então, o que acontece? As redes neurais, elas, à medida que vão sendo ativadas, elas ficam, vamos dizer assim, preferenciais. É como se algumas rotas fossem melhor asfaltadas do que outras. Portanto, é mais fácil trafegar em algumas áreas com alta velocidade e outras ruins, tem um monte de lombada, terra, buraco, é difícil de transitar. As suas redes neurais são assim. Se você usar bastante essa rede aqui, ó, que é a rede da emoção positiva, do vou me conectar, vou filtrar por aqui, você já tem uma tendência a filtrar daquele jeito. Então, você está de antemão fazendo uma leitura positiva sobre as coisas. Isso, inclusive, foi demonstrado com imagem cerebral. Então, se você tiver pensamentos positivos, você vai começar a filtrar as coisas a partir dessas emoções positivas. E o contrário é exatamente igual. Então, se você for uma pessoa que tem um perfil mais neuroticista, como a gente pode usar o Big Five, por exemplo, que é um instrumento de análise de personalidade, tem lá um item que chama neuroticismo.
Se você tiver um alto neuroticismo, significa que tudo que você vive, você está neurotizando sobre aquilo. Você está problematizando. Então, você vai ter uma via preferencial para problematizar. Isso vai gerar atividades emocionais que podem impactar na sua saúde física. Então, isso não é autoajuda. Porque o cérebro, o sistema emocional está conectado ao sistema imune, está conectado ao sistema hormonal e, por isso mesmo, conectado a todas as suas vísceras. Então, você começa a ter doença autoimune, você começa a ter alergias, intolerâncias alimentares. Isso provavelmente tem a ver com como o seu cérebro está lendo o seu dia a dia, o seu existir no mundo. Isso não tem nada a ver com autoajuda. Agora, problema é você dizer para a pessoa, você pode estar vivendo a M que for, seja grato que tudo vai se resolver. Isso é cruel. Isso é cruel. Entendeu? Fala, não, hoje é aquele dia que realmente está dando tudo errado. E fala, bom, beleza, hoje está dando tudo errado, então assume esse lugar. Sentar no boteco e encher a cara. É isso. Tipo, não, hoje não foi um dia bom. E tudo bem. E tudo bem. Tá bom. Isso e é não um vai aprendizado. ser. Não vai ser a vida inteira assim. Um dia ruim na sua vida não vai ser a vida inteira assim. Então, assim, uma hora o jogo vira. Mas tem uma outra coisa que eu até li uma vez naquele livro do Homo Sapiens, que me chamou muita atenção. Que me chamou muito a atenção, que é a coisa da felicidade. Que ele fala que algumas pessoas têm DNA da felicidade e outras pessoas não têm. Por isso que às vezes a gente sempre tem um amigo, né, que vê o copo mais cheio ou que vê o copo mais vazio, né? E não importa o que aconteça, a pessoa tá sempre triste. Você fala, gente, mas olha que legal, você tem trabalho, você tem saúde, você tem emprego, né? Tem salário ali, consegue pagar as contas, e tá sempre, ai meu Deus, que saco. Isso também tem explicação, não só no cérebro, mas na nossa genética, no nosso DNA. Tem algumas coisas que são genéticas, por exemplo, a quantidade de receptores que você vai desenvolver para determinados tipos de neurotransmissor. Vou te dar um exemplo clássico, tá? Dopamina é um neurotransmissor bastante famoso. As pessoas ouvirem e mexe falam de dopamina para cima e para baixo e tal. Dopamina é um neurotransmissor que, quando é liberado, ele, na verdade, está predizendo uma situação de prazer. Então, por exemplo, a gente está, eu vou aqui, eu vou gravar com a Anne, que barato, vai ser super legal. Eu já chego aqui com a dopamina alta. Sim. Tô com essa expectativa. Vai rolar um negócio super legal, tô excitada, tô feliz, tô falando pelos cotovelos, beleza. Vivi essa experiência, significa que quando eu me lembrar dela, eu vou recordar essa experiência dessa forma. O que acontece se eu tiver uma quantidade diferente de receptores? Quando eu expresso uma quantidade baixa de receptores de dopamina, e isso é genético, eu posso precisar de maiores quantidades de dopamina para me excitar. Então, para eu viver essa mesma situação que eu falei aqui para você, eu teria que estar indo fazer, sei lá, uma entrevista naquele show lá aquele americano, lá, qualquer um desses, né, que agora zerei a vida, né? Mas eu tô muito feliz por ter esta oportunidade aqui com você. Podia ser no Letterman, mas é no Lotterman. Mas é maravilhoso, né? Podia ser no David Letterman, mas é no Annie Lotterman, que é quase ali. Igualmente sensacional. Mas imagina, podia ser que eu chegasse aqui e falasse parará, e só me excitasse numa coisa que fosse extraordinária. Isso acontece muito com o usuário, por exemplo, de cocaína. Uma das respostas do corpo ao uso continuado de cocaína é diminuir a quantidade de receptores. Então, são aquelas pessoas anedônicas, que elas parecem que estão felizes da vida, mas na verdade só quando elas estão sob efeito da droga. E quando elas estão na ausência da droga, elas estão vivendo justamente o lado negro dessa história, porque ela tem muito pouco receptor e ela precisa de muita dopamina para excitar, porque a resposta do corpo é aquela quantidade exagerada de dopamina provocada pelo uso da cocaína. Agora, deixa eu arrumar o outro lado da história. Se essa pessoa tiver uma quantidade boa de receptores ou alta de receptores, qualquer alegria faz ela feliz, sim. Entendeu? Então, dependendo da sua genética, você vai ter uma tendência mais para lá ou mais para cá. Isso pode mudar o jeito que a pessoa reage à vida. Mas a grande maioria das vezes, isso tem a ver com as experiências de infância. Ou seja, a gente roda, mas tudo tá nessa experiência da primeira infância, que aí foi que eu falei já no começo do episódio, falando a experiência da primeira infância, Exato. O quanto isso vai fazer diferença na nossa vida adulta. Na verdade, a gente tem duas fases importantes. A gente tem os primeiros 1000 dias. O que são esses primeiros 1000 dias? É a vida intrauterina, mais os 2 primeiros anos de vida. Isso é um período muito importante do desenvolvimento cerebral, porque aqui a gente está desenvolvendo estrutura cerebral. Então, aqui vai ter impacto, assim, a forma como você vai construir o cérebro. Uhum. Se vai ter mais receptor disso, mais daquilo. Por exemplo, se você na vida intrauterina, a sua mãe passa fome, seja porque ela fez dieta, porque ela não tinha acesso ao alimento, você já vai vir com uma genética favorável para comer mais. Então, você tem algumas coisas que são assim, para te dizer, o mundo lá fora está desse jeito,
Então, você vai precisar sair meio que por aqui para tentar se adaptar. Então, esses são os primeiros 1000 dias. Mas, nessa fase, todas as experiências da criança são emocionais. Ela não tem linguagem, Sim. Ela está estruturando ainda a linguagem. Então, tudo que ela vai fazer, ela vai marcar emocionalmente. E essas marcações emocionais, elas são generalizadas. A emoção tem um problema, porque a emoção tem baixa discriminação. Te dou um exemplo. Se você for assaltada dirigindo o carro, está no carro tal assaltada, você não vai ficar com medo de ficar naquela rua. Vai ficar com medo de andar de carro no mundo. No mundo. Você generaliza, não interessa onde foi. Eu preciso me proteger, então eu vou exagerar. Quando a criança passa trauma, ou tem algum tipo de aversão, ou algum tipo de percepção de rejeição, às vezes ela nem foi rejeitada, mas ela não recebeu aquilo que ela queria, e ela tem uma marcação emocional nessa fase, ela amplifica. E ela passa a generalizar aquilo na vida. Então, se não tiver uma boa terapia para arrumar isso em alguma hora, você vai viver o resto da vida com aquela generalização de eu preciso ser muito boazinha para ser amada. Ou eu preciso fazer tudo que as pessoas querem para que eu me dê bem. Ou a vida é muito ruim, me persegue, nada que acontece comigo é bom. Meu Deus, vou ligar para minha mãe hoje para saber o que aconteceu uma enquanto terapia eu tava... com a mãe também ajuda. Mas e a segunda fase? Aí você falou desses primeiros 1000 beleza, dias. Acabou esses 1000 dias, a gente vai ter uma fase que começa a ter uma aquisição de linguagem, que vai até 7, 8 anos de idade, onde se constitui a percepção do indivíduo sobre o mundo, mesmo. Então agora cores, sabores, vivências, cheiros, experiências começam a marcar, e agora já tem um pouquinho de linguagem. Então já posso até fazer narrativas dessas memórias quando eu for solicitado. Com 3, 4 anos, a gente já lembra de algumas coisas bem marcantes. Isso já começa a estruturar o repertório do indivíduo. Esse repertório é fundamental para como a gente qualifica as nossas experiências também. Então, o tempo inteiro a gente está aprendendo a ler o mundo. A gente vem meio tábua rasa, não tábua rasa como a gente pensava lá atrás na filosofia, porque a única região do cérebro que vem em tábua rasa é o córtex cerebral. Porque ele vai viver a partir das experiências e ele vai começar a moldar a sua narrativa, o seu repertório. Então, isso é muito importante para esse momento. Mas a genética vai ter alguma influência. A epigenética vai ter uma influência, que é como o ambiente estimula a transcrição gênica, né? Como é que você vai responder o ambiente. E todo esse repertório nutre a adolescência. Mas esse vai até que idade? Assim, tipo, até a idade 6, 7, 8 anos é o que vai determinar? Mais ou menos 7, 8 anos, você tem uma marcação bem importante de como é que você vai ler o mundo. E daí, você vai validando isso ao longo da puberdade, da adolescência, das primeiras fases da vida adulta. Meu Deus, eu com um filho de 11 e um filho de 8, já não tenho mais o que fazer, porque já foi. Tudo que eu podia fazer... Super tem, sempre tem. Né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre conto onde eu vou e tal, que eu acho que é bem legal, eu me lembro de algumas situações. Eu sou mãe solteira, meu filho hoje tem 27 anos de idade, eu só tenho um menino, e eu me lembro dele menino, assim, com 4, 5 anos, eu muito desesperada com todas as coisas que eu tinha que fazer. Eu trabalhava na Santa Casa, né, o dia todo dando aula e tal, e moleque na escola. Eu me lembro de uma cena em que eu gritei com ele, gritei assim, rasgado, sabe? Fui bem fora da casinha, assim. Ele era pequeno, e eu me lembro da carinha dele de assustado. E depois ele mais velho, com 12, 13 anos, eu sentei ele e falei assim, filho, olha só, um dia aconteceu isso, isso e isso. A mamãe gritou com você, a mamãe passou totalmente do ponto. Eu queria que você entendesse a situação que eu estava vivendo naquele momento e que você lembrasse de levar isso para a terapia. E ele falou para mim, eu lembro desse dia. Nossa Senhora. E vai lembrar para sempre. Dia. Mas eu aqui te pedindo desculpa, meu filho, você não vai lembrar pro resto da vida. Que coisa, né? Por que o nosso cérebro tende a marcar muito mais a coisa negativa? Porque é como a gente se protege. Da evolução do humano, né? Mas a gente se protege. Do que a gente precisa se proteger? Do que nos agride. Então, um problema grave que é pai e mãe, por quê, Anne? Vamos ver se você tem esse feeling. Qual a expectativa que a gente tem com pai e mãe? Que vai nos cuidar. Vai nos amar, se a mãe grita, se a mãe ameaça, se a mãe se torna uma ameaça, isso pode gerar uma fragilidade absurda, uma sensação de absurda fragilidade. E eu não estou fazendo aqui apologia de que você só tem que tratar a criança no pão de ló, não é isso. Mas você não pode ser desproporcional. E é muito difícil ser justo e proporcional quando a vida está nos atropelando. Então a gente tem que também saber, a hora que erra, poder consertar o erro de alguma forma. Né? Eu achei barato ele falar, eu lembro, porque é melhor ele lembrar.
do que ficar no inconsciente. Sim, que é e pior. lembrando, eu consigo dialogar com ele sobre isso. É muito pior, porque tem muitas questões de traumas que ficam... Aliás, o que é trauma? Trauma é uma boa também. É uma marcação, é um circuito neuronal que foi construído com tamanha força emocional que ele passa, mesmo na inconsciência, alterando toda a dinâmica funcional do cérebro. Ele é muito forte, é um circuito muito robusto, que é como se o corpo estivesse dizendo, né? Parece uma mensagem do tipo, isso aqui é o que você precisa evitar a qualquer custo. E às vezes a gente esquece o trauma. A situação, sim. Porque às vezes ela é tão forte emocionalmente que ela faz o que a gente brinca que é vela o filme. Essa é uma coisa muito antiga, né? Sabe quando você abria aqueles filmes que a luz velava? É como se fosse isso. A emoção é tão robusta que queima, né? que ela impede que o realce, né, as nuances que são necessárias para produzir a memória se mantenham. É como se ela tivesse chapado de luz tudo e queimado o filme. Que é isso, né? Quando você expõe o filme à luz, aquelas nuances da imagem de claro e escuro se perdem, que tudo fica claro demais. E aí haja terapia para você tratar de um negócio que você nem lembra a origem, mas que você tem esse trauma. Tem umas técnicas bonitas hoje, né? Tem uma técnica que chama EMDR, que trabalha com movimentos oculares. E esses movimentos oculares ajudam a trazer os conteúdos traumáticos. Tem muita técnica bonita hoje sobre trauma. Vale a pena as pessoas que estão sofrendo, né, de alguma forma. A gente vê agora toda essa situação no Sul. Tem cachorro com trauma. Imagina o que aconteceu com as pessoas. Não sei se você viu o cachorro que é pego no colo e faz movimento de natação. Cachorrinho que no abrigo está em cima do telhado da casinha. É difícil Imagina mesmo. o que aconteceu com as pessoas, né? Sim. E aí a gente, já falando nessa coisa da dor, né, eu nunca tomei nenhum tipo de remédio para esquecer das minhas dores. Luto, não sei o que e tudo mais. Eu falei, não, eu vou aguentar aqui na raça. Eu vou bater no peito, eu vou passar por isso e não vou tomar remédio, eu vou sentir o que é essa dor, o que é essa coisa que aperta no coração, essa angústia, e eu vou sair desse lugar, eu não vou depender do remédio. O quanto vale isso, você ser essa raçuda de falar, vou vencer isso sozinha, porque a tendência é a gente sempre fugir desse lugar, né? Sim. Você não quer sentir dor, você quer ser feliz, como todo mundo tem que ser feliz, é inadmissível você ser uma pessoa infeliz, né? Sim. É assim, o analgésico, seja para dor do corpo ou para dor da alma, ele é uma forma de tirar da gente a oportunidade de se curar. É que às vezes ele não tem como a pessoa fazer isso. Né? Obviamente que eu não vou julgar as situações que você viveu, né? Entender se você realmente... Se caberia ali um remédio ou não. Ou tipo, por que você não tomou? Por que você tentou ser tão forte? Mas eu sou mais chata que você, porque eu não tomo para dor física. Né? Eu recentemente tomei um tombo de moto, porque eu ando de moto. Um tombo bem bom na rodovia dos Bandeirantes a 120 km por hora. E não tomei um analgésico. Corpo moído, não tomei nenhum analgésico. Porque para mim a dor é uma coisa que eu suporto e que me ajuda a entender o que eu estou fazendo, me ajuda a ficar quietinha, me ajuda a me cuidar. Mas cada louco com a sua mania, né? A gente não pode usar isso como um padrão para pessoas que, diante da dor, podem deprimir. Então, eu digo o seguinte, eu digo para as pessoas assim, eu nunca vou deprimir. Não, porque antes de eu deprimir, eu vou ter mania. Porque eu sou mais pupíssico, assim. Eu sou mais pra pessoa que vai gritar, que vai, né, aprontar. Você dizer que eu vou ficar em casa, quietona, na tristeza, que isso vai avançando, que eu vou chegar a deprimir, chegar a desenvolver a doença, a depressão, eu acho difícil no meu caso, porque eu reajo de outra forma. Mas eu posso tranquilamente ir para uma mania, entendeu? Porque é bem a cara da minha cara. Mas se a pessoa corre esse risco, se a pessoa tem uma tendência depressiva, se a pessoa tem uma tendência a essa natureza ansiosa, ela deve se cuidar. Então nem todo mundo pode fazer isso. Mas para quem pode é um recurso bom de autoconhecimento. Porque é duro, né? Imagino que você tenha sentido o quão duro pode ser, né? Eu perdi minha mãe e queriam me dar benzodiazepínico a todo custo para eu anestesiar a dor da minha mãe. E eu falei, eu quero sentir a falta da minha mãe até o talo. Do mesmo jeito que eu senti a presença dela. Perder a mãe, né? Eu tinha um pouco essa sensação também. Eu falei, eu não posso não sentir essa dor. Eu senti todo amor, agora que eu senti toda essa dor, e depois eu quero equilibrar a coisa e seguir, assim. Acho que eu, de uma certa forma, que é um pouco de cada um. Eu fui na minha cunhada é dermatologista. Então ela fazia assim, quando ela tinha que aplicar botox numa cliente, alguma coisa assim, sobrava um pouco de toxina, que ela ia ter que jogar fora,
ela falava pra mim assim, não quer passar aqui? A gente gasta toxina juntas, né? E ela, o consultório dela perto, né, da Santa Casa e tal, eu passava lá. E um dia eu cheguei, ela estava ela própria se aplicando. Eu nunca tinha visto ela se aplicar, eu achava que ela pedia para alguém. Sim. Eu cheguei lá, tá ela se aplicando. Eu falei pra ela, caramba, você se aplica? O negócio do Botox, o pessoal brinca, né, que injeção de graça, injeção na testa, não sei o que lá. Você se aplica? Ela falou, Carla. E aí aquilo me marcou muito, eu não tinha perdido a minha mãe ainda. Ela falou pra mim, depois que eu perdi a minha mãe, nenhuma dor dói. Então eu acho que a gente fica resiliente quando a gente encara a dor. Porque a gente sabe medir, sabe? E eu sinto isso hoje. A dor que eu senti quando eu perdi minha mãe, cara, você pode fazer o que você quiser comigo. Mais que aquilo, você não vai me fazer sofrer. Né? Então eu acho que tem a ver com o aprendizado de vida, mas não acho que todo mundo possa encarar a dor dessa forma. Até por conta desse negócio que a gente estava comentando. Dependendo do tipo de marcação que essa pessoa tenha construído, traumática, tem dores que são insuportáveis. E se ela migrar para um modelo, né, depressivo e cursar com uma depressão, daí nós vamos ter que medicar para tirar, porque a depressão nada mais é do que uma dinâmica cerebral que leva a uma diminuição na produção de vários neurotransmissores, que são essenciais para você ter bem-estar, essenciais para você querer levantar da cama. Então a gente corre o risco de poder levar a pessoa, inclusive, a cometer um ato contra si própria, querendo encorajá-la a aguentar as coisas a todo custo. Sim, sabe? é muito pessoal, muito né? pessoal. É muito pessoal. Mas provavelmente você aprendeu muito com essas experiências de dor. Muito. Sim, hoje em dia pode fazer qualquer coisa. Tipo, nada me atinge. Falou, amor. Jura que você tá achando que você vai me atingir dessa forma? Já fez isso aqui. Olha aí, o cérebro falando, come que é gostoso, come que é gostoso. Você sabe que eu tô numa dieta cetogênica, né? Peguei bem o que não dá pra tirar. Tá vendo? Eu tô numa dieta cetogênica. Sabe como é que funciona isso? Não pode comer zero carboidrato, né? Isso. E pra mim é a melhor dieta, que mais funciona comigo. E como é que o cérebro processa isso? Tem um momento, porque isso também tem a ver, né? Porque a gente alimenta o nosso organismo, nosso intestino, e essa informação vai para o nosso cérebro. Hoje a gente está sabendo que à medida que a gente come carboidrato, a gente está alimentando um tipo de flora bacteriana no intestino que pede mais comida. Então essa dinâmica de... Óbvio, os primeiros dias são cruéis. Mas depois que você consegue eliminar o carboidrato, é como se você perdesse o apetite por carboidrato. É difícil a gente falar isso porque ninguém acredita, né? A gente tem um episódio, inclusive, do Dane-se que fala justamente sobre isso. Tem a nutricionista Thaís Araújo, que ela fala dessa conexão do nosso intestino com o nosso cérebro. Na verdade, a gente alimenta o nosso cérebro para atender uma expectativa, uma necessidade do cérebro, tipo ansiedade. Ou quando você está muito ansioso, você come. Você está muito nervoso, você come. Então vem um comando do cérebro para você comer e atender aquilo. Vamos lá, né? Se de pequeno comer foi uma coisa que emocionalmente resolveu, você vai buscar na comida um recurso. Eu de pequena, sou de família italiana, né? E eu com 2, 3 meses de idade, sempre com uma criança grandona e tal, eu chorava. E o médico falou, é fome, você tem que dar mais comida para ela. E minha mãe começou a dar a fruta. Com 3 meses de idade eu comia meia banana. Então a conexão entre chorar e comer é muito antiga na minha vida. Queria falar ainda sobre 2, 3 coisinhas com você. A gente falou dos remédios, né? Remédio para dormir. A gente acaba se viciando nisso, né? E o quanto isso acaba afetando no funcionamento do nosso cérebro no curto e longo prazo, Carla. É muito sério essa coisa de tomar remédio para dormir? Sim, benzodiazepínico, né? Benzodiazepínico, diazepam, Rivotril, são essa classe de drogas que só pode ser usada em curto prazo. Então, a aplicação dessa medicação é para resolver uma questão pontual, aguda. Qual é o problema de você usar cronicamente um benzodiazepínico? Porque você vai começar a diminuir toda a dinâmica de neurotransmissão associada aos receptores de GABA, que é onde atua esse medicamento. E ele gera dependência. Então, cada vez você vai precisar de doses maiores para conseguir o mesmo efeito. Com o passar do tempo, você vai ter impacto, por exemplo, na qualidade do seu sono. Porque você dorme, mas você não dorme o melhor sono. Uhum. Tem, por exemplo, o sono a fase REM do sono, que é super importante para a memória, em N funções, vai diminuir a quantidade. Vai fazer períodos de sono REM menor. Depois, a própria questão da anestesia à dor, que o benzodiazepínico é uma substância, um depressor do cérebro. Uhum. Ele diminui toda a atividade cerebral. Então, o próprio trabalho da angústia, o próprio trabalho do medo, o próprio trabalho que você precisa fazer de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, fica prejudicado.
Hoje, para quem o médico especialista em sono, né, ele não usa benzodiazepínico como substância para gerar essa condição hipnótica, né, essa condição de levar a conciliar o sono. São outros medicamentos. Mas os benzodiazepínicos caíram no gosto, porque eles têm efeito imediato. A gente usa muito antidepressivo, usa outras substâncias para induzir o sono, com efeito colateral bem menos evidente. Inclusive né? o óleo de cannabis, que está entrando com tudo no mercado. Total. E me parece que, assim, se a gente realmente conseguir baixar esse preconceito bobo que a gente construiu contra essa planta, né? Uma planta que, puxa, viveu com o ser humano toda a história do ser humano. Né? A gente tem muitos pesquisadores trabalhando sobre isso. Então, é muito promissora para muitas coisas. A gente tem a questão do apetite com o pessoal que está fazendo quimioterapia, a questão do sono. Para a epilepsia, então, é um baita do medicamento. A gente fez, inclusive, um episódio também aqui no Dane-se falando justamente sobre o uso da cannabis medicinal, né? E a gente trouxe uma médica referência nesse assunto que explicou tudo isso, que o que realmente falta no Brasil é a gente parar com essa coisa do preconceito. A gente espera muito da felicidade, você acha? Muito. Precisamos mudar essa noção de felicidade? É que eu acho que a gente acredita que a felicidade vai ser um estado permanente, que a gente vai alcançar. Eu cheguei na felicidade. A filosofia, né? Não preciso nem da neurociência para isso, a filosofia já nos deu um indicativo. A felicidade é um estado temporário. É um regozijo que você alcança temporariamente. Então, se você esperar que você vai ter um estado de felicidade permanente, você vai se frustrar. Agora, se você estiver disposto a buscar esses momentos de felicidade e trabalhar firme por eles, provavelmente eles vão se acumulando e você vai poder dizer, sou feliz. Mas não porque você está o tempo inteiro feliz. Mas porque você pode aproveitar momentos de felicidade com mais frequência. Né? Última pergunta que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Sexto sentido vem do cérebro? Vem. Jura? Sexto sentido vem do cérebro? Sim. Porque, veja, se você tem... Qual é o papel da emoção? Né? A emoção é um sistema incrível, anterior ao sistema racional. Então, você vai ver ele em mamíferos, né? Bastante bem distribuído nos mamíferos já. E, basicamente, é um modelo funcional que faz a gente ser capaz de antecipar eventos futuros antes mesmo que eles aconteçam. Já percebeu o quanto a gente conecta o olfato com a emoção? Uhum. A gente usa umas expressões do tipo, isso não me cheira bem... Né? Um faro, eu tenho um faro para essas coisas, né? Porque o olfato na natureza é o único sentido que pode nos ajudar a identificar alguma coisa que não está acontecendo naquele momento. A visão precisa da imagem, a audição precisa do som, o tato precisa do objeto. O olfato pode detectar alguma coisa que passou por aqui, que aconteceu aqui, mas que não está acontecendo agora. E é isso que nos dá essa sensação de eu tenho uma intuição sobre onde isso aqui vai dar. Porque eu tenho uma experiência emocional de coisas parecidas com isso. Né? Então eu olho para você, por exemplo, a intuição que eu tenho é de que você é uma mulher inteligente. Por quê? Não é porque eu conheço outras mulheres que têm o olhar que você tem, que têm a postura que você tem, que são inteligentes. Então, eu farejo a sua inteligência. Ai, gente. Olha, gente, eu não sei vocês. Eu queria ficar aqui com a Carla nesse boteco bebendo mais alguns drinks, comendo mais algumas coisas por horas. Porque esse drink tá ótimo. Esse é o tipo de papo de boteco que rende. Mas, enfim, precisamos terminar esse episódio de hoje. A Carla vai ter que... Nossa, eu fiz uma lista de perguntas aqui, gente, que eu não fiz nem a metade pra Carla. Pelo amor de Deus, eu já vou rasgar essa minha lista aqui, porque eu já fiz outras perguntas todas pra ela. Mas, enfim, pra gente terminar, Carla, a gente tá no boteco, e no boteco sempre tem a bolacha de chopp. E aí eu queria que você escolhesse uma dessas bolachas. Atrás tem uma frase do Dane-se. E eu queria que você lesse essa frase e de alguma forma fizesse conexão Peraí que eu vou fazer uma bagunça. Com a neurociência, com a sua vida, com tudo. Temos algumas frases aqui, tem outra aqui. Escolhe uma boa aqui. Essa é a mesma dessa daqui, eu acho. Vai. Qual que você escolhe? As duas são maravilhosas. Não é difícil, mas eu gosto dessa. Às vezes, o melhor conselho é dane-se. Vá e faça o que você está a fim de fazer. Isso é buscar felicidade.
Isso é buscar felicidade. Isso é buscar felicidade. Isso é atender, de fato, uma necessidade do nosso cérebro, do que nosso corpo. Que é você identificar as suas intenções genuínas. Eu falo muito sobre isso. Que é você saber exatamente o que você está buscando, sem se balizar pelo que os outros gostariam que você estivesse buscando. Seja o corpo perfeito, seja o trabalho perfeito. Não é nada disso que importa. O que importa é aquilo que atende a sua visão de mundo e os seus desejos. Então dane-se, né? Dane-se a opinião dos outros e vai e faça o que você acha que tem que fazer. Amém. Amém. E é assim, gente, que a gente termina o Dane-se de hoje, com Carla Tchepo, que vai ter que voltar aqui muitas vezes pra gente falar, porque adorei olha, esse boteco. Haja papo. Gostou do boteco? Amei Boteco do Tunico, gente. Boteco palmeirense ainda. Tá vendo? Nossa, boteco palmeirense ainda. Amei, minha casa, vamos morar aqui. E olha, vai, faça o que você também tiver a fim de fazer, tá? E se quiser deixar seu like, deixe. Se quiser deixar seu comentário, deixe. Se quiser se inscrever no canal também, muito obrigada. Faz toda a diferença pra mim, tá? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero semana que vem, quarta-feira, 8 da noite, sem falta. E a gente também tá no Spotify. Então, um beijo pra você.